Em uma loja de luxo, localizada no coração da cidade, o contraste entre os mundos era palpável. De um lado, o rico milionário, dono de várias empresas, vestido com um terno impecável, seu sorriso tranquilo e postura confiante, exalando poder e controle. Do outro, a funcionária, uma jovem mulher aparentemente tímida, com um semblante cansado e os olhos baixos, estava no meio de uma situação humilhante que ela não poderia imaginar que aconteceria ali, bem na frente de um homem tão poderoso. O gerente, arrogante e convencido, tratava a funcionária como se fosse inferior, jogando palavras duras, cobrando resultados impossíveis e criticando seu trabalho em público. Curtiu a história? Dê o seu apoio se inscrevendo no canal e fique por dentro dos próximos capítulos. O ambiente estava repleto de clientes que percorriam os corredores da loja, mas nenhum deles parecia perceber o que estava acontecendo ali, no canto do salão. O gerente levantou a voz, fazendo a funcionária corar de vergonha. As palavras dele eram como facadas. Você não merece estar aqui. Não tem capacidade para este trabalho. Olhe ao seu redor, veja os outros e como fazem bem o seu trabalho. Você está atrasando tudo. O público estava alheio a essa cena, imerso em suas compras e conversas, mas para a jovem funcionária, aqueles insultos eram como uma sentença. O milionário entrou na loja sem fazer barulho, mas logo seus olhos fixaram-se na cena. Ele não estava ali para fazer compras, mas sim para uma inspeção surpresa nas lojas que administrava. Ele conhecia todos os seus funcionários e seus rostos, e jamais imaginaria que algo assim pudesse ocorrer dentro de uma de suas filiais. Olhou com calma para a funcionária, que estava visivelmente desconfortável e quase em lágrimas, e para o gerente, que não percebia a gravidade do que estava fazendo. No fundo, o milionário sabia que algo estava errado, mas o que ele faria diante daquela situação? A jovem funcionária tentava manter a postura, mas o ambiente estava pesado demais para ela. Cada palavra do gerente a feria mais e mais, e ela sentia como se todos os olhos estivessem nela, aguardando que ela reagisse. Mas ela sabia que caso tentasse se defender, a situação só pioraria. Será que eu sou invisível para eles? Pensava, ao sentir que seu trabalho, sua dedicação, não significava nada perante os olhos dos outros. Mas o pior ainda estava por vir. Ela não sabia que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. O gerente, percebendo que o milionário ainda não havia falado, continuou com seu discurso de humilhação, talvez achando que estava no controle da situação. Ele falava sem medo, sem perceber que havia alguém ali observando. Ele não sabia que sua arrogância seria a sua ruína naquele dia, mas algo dentro do milionário estava prestes a ser despertado. Ele nunca havia testemunhado um tratamento tão cruel e desumano diante de seus olhos, e a dúvida começou a crescer em sua mente. Como ele deveria agir? E o que aconteceria com aqueles dois, o gerente e a funcionária? A cena estava prestes a tomar um rumo inesperado, e o que parecia ser uma simples visita de rotina se transformaria em algo que nenhum dos envolvidos jamais esqueceria. O milionário ainda observava, a tensão pairando no ar, e a pergunta que ecoava em sua mente era clara. Até quando ele iria permitir que seus funcionários fossem tratados assim? Ele não sabia, mas algo dentro dele começava a se agitar. E o destino dessa funcionária estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais imaginaria. Após o confronto no centro da loja, a jovem funcionária chamada Clara se viu envolta em um turbilhão de sentimentos contraditórios. Embora tivesse sido humilhada publicamente, ela sabia que não poderia reagir, que não poderia se levantar contra o gerente que detinha tanto poder. Nos dias seguintes, a dor emocional foi imensa. Cada olhar dos clientes, cada palavra que ela trocava com os colegas de trabalho, parecia pesar ainda mais sobre seus ombros. Eles não viam o que ela estava enfrentando, não conseguiam compreender a humilhação silenciosa que ela carregava dentro de si. Clara pensava que talvez fosse mais fácil desistir, mas ela tinha algo que a mantinha de pé.
sua filha pequena, que dependia dela. Os dias que se seguiram foram longos e dolorosos. O gerente, sem saber do impacto de suas palavras, continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, Clara se via cada vez mais isolada, sem apoio dentro da loja. Seus colegas olhavam para ela com um misto de pena e desconforto, como se não soubessem como reagir. Alguns tentavam ser amigáveis, mas outros, com medo da repreensão do gerente, evitavam qualquer interação mais próxima. Ela sabia que não poderia confiar neles. O gerente era o poder absoluto naquela loja, e qualquer ato de rebeldia poderia significar sua demissão. Clara sentia que não havia saída, que estava presa em uma teia de silêncio e opressão. Em casa, a situação não era melhor. As contas se acumulavam e a pressão de ser uma mãe solteira a consumia cada vez mais. Clara não tinha o luxo de parar para descansar ou lamentar sua sorte. Ela precisava trabalhar todos os dias, mesmo que suas forças estivessem no limite. À noite, ela muitas vezes deitava-se na cama, olhando para o teto, pensando no que poderia fazer para mudar sua vida. A esperança parecia uma coisa distante e intangível. A cada dia que passava, ela se sentia mais invisível e impotente diante da situação. Ela imaginava se algum dia alguém iria realmente olhar para ela e perceber sua luta, seu esforço, sua dor. Enquanto isso, o milionário, observando a situação de longe, começava a se questionar sobre o que havia acontecido. Ele não conseguia tirar a cena da cabeça. Clara, encolhida sob o peso da humilhação, o gerente arrogante fazendo a vida dela ainda mais difícil. Ele tentou ignorar, mas algo dentro dele não deixava a imagem ir embora. Ele sabia que, como chefe, ele deveria fazer algo, mas estava hesitante. Era fácil olhar de fora e pensar que ele não deveria se envolver, mas a sensação de que estava deixando Clara e todos os seus outros funcionários à mercê da arbitrariedade de um gerente o incomodava profundamente. A cada visita que fazia à loja, o milionário tentava observar sem ser notado, sem intervir. Ele estava buscando entender como as coisas realmente aconteciam dentro de suas lojas. Mas o cenário era claro. A hierarquia impunha uma opressão silenciosa e diária. Ele podia ver que, para pessoas como Clara, o ambiente de trabalho não era só um lugar de rendimento, mas um local onde o respeito e a dignidade eram constantemente negados. Ele sabia que isso não poderia continuar, e ainda assim, ele não tinha certeza do que poderia fazer para corrigir as coisas. O caminho parecia nebuloso, e a solução não era simples. Foi em uma dessas tardes em que ele decidiu que algo tinha que mudar. Ele agendou uma reunião com o gerente e entrou no escritório sem aviso prévio. O gerente, desconfortável, tentou disfarçar a surpresa, mas o milionário estava focado em um único objetivo: descobrir se sua loja era realmente um reflexo do que ele desejava para seus negócios. Mas a reação do gerente foi imediata, cheia de confiança, como se ele tivesse o controle da situação. Ele estava certo de que tudo estava sob controle, mas o milionário, com um olhar mais atento, começou a perceber que não era bem assim. Algo estava errado, e ele estava decidido a descobrir o quê. Na manhã seguinte, o milionário fez algo impensável. Ele entrou na loja sem anunciar sua presença, se misturando com os clientes. O gerente estava ocupado com o atendimento, sem saber que o homem que ele acreditava ser apenas mais um cliente era, na verdade, seu chefe. Clara estava na área do caixa, com o rosto cansado e o semblante triste, mas ainda tentando se manter profissional. Ela não sabia que aquele seria o dia em que sua vida tomaria um rumo totalmente inesperado. O milionário a observava discretamente, analisando seus gestos, suas expressões e, principalmente, o quanto ela parecia estar carregando um peso imenso. No momento em que o gerente passou perto de Clara, ele disparou mais uma de suas críticas destrutivas. "Você nunca vai aprender, Clara. Preciso de alguém que realmente saiba trabalhar."
O olhar de desprezo dele cortou o ambiente, mas Clara, como de costume, apenas baixou a cabeça, tentando não reagir, tentando ignorar a dor. O milionário observou com o coração apertado, como Clara se encolhia sob as palavras cruéis, mas ao mesmo tempo ele se sentiu desafiado pela situação. Ele não podia mais ignorar a injustiça que se desenrolava diante dele. Algo precisava mudar, e ele sabia que ele era a chave para isso. O que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. Em vez de confrontar diretamente o gerente naquele momento, o milionário se aproximou de Clara, de forma suave e tranquila. Ele fez uma pergunta simples, mas carregada de significado. Clara, você se importa de me mostrar como você organiza o trabalho aqui? Ela olhou para ele, confusa, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A princípio, ela hesitou, sem saber se deveria confiar naquele homem, mas havia algo em seu olhar, uma gentileza que a fez decidir se abrir. Ela começou a explicar seu trabalho, suas responsabilidades e as dificuldades que enfrentava no dia a dia. E conforme falava, o milionário percebeu algo que jamais imaginara. Clara não era só uma funcionária, mas uma mulher forte, resiliente, que lutava contra as adversidades para sustentar a si mesma e a sua filha. Enquanto Clara falava, o gerente, ainda sem saber que o milionário estava presente, continuava sua rotina de críticas e humilhações. Ele se aproximou, tentando interromper a conversa entre eles, mas o milionário o parou com um simples gesto, levantando a mão para ele, pedindo silêncio. O gerente, surpreso, permaneceu quieto, sem entender o que estava acontecendo. O milionário, com um olhar firme e determinado, virou-se para Clara e disse algo que ninguém poderia esperar. Clara, eu quero que você seja promovida. Vou dar a você uma nova oportunidade, porque você merece mais. Você tem mais capacidade do que qualquer um pode ver aqui. Clara ficou boquiaberta. Ela não acreditava no que estava ouvindo. Ela mal conseguiu processar a informação. Por um momento, seu coração disparou e os olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas as palavras do milionário eram tão inesperadas que ela não conseguia entender. O gerente, atônito, não sabia o que dizer. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu poder sobre Clara, sua constante humilhação, tinha sido subitamente derrubado por um simples gesto de reconhecimento. Mas o milionário, com a serenidade de quem tem o controle da situação, olhou diretamente para o gerente e disse: "Você está demitido. O que você fez aqui não tem espaço na minha empresa. A partir de agora, o respeito será a única regra." A sensação no ar era de choque. Clara, ainda em choque, olhou para o milionário, sem acreditar nas palavras dele. O gerente, incapaz de reagir, simplesmente saiu sem mais palavras e o silêncio tomou conta da loja. Para Clara, tudo o que havia vivido até aquele momento parecia distante. Ela se sentiu pela primeira vez vista, reconhecida e valorizada. A humilhação que ela sentira por tanto tempo foi substituída por um novo sentido de propósito e de esperança. Ela sabia que aquele dia seria lembrado para sempre, como o dia em que sua vida mudou para melhor. E de alguma forma, a partir daquele momento, ela sentiu que seu esforço e dedicação finalmente haviam valido a pena. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Clara. Ao saber da sua promoção, ela não conseguia acreditar completamente no que acontecia ao seu redor. Sua vida, que até então parecia estar presa em um ciclo interminável de sofrimento e humilhação, agora estava tomando um rumo inesperado. Para a jovem mãe solteira, cada passo parecia ser uma luta diária para garantir o mínimo para ela e sua filha. Mas agora, com a chance de um novo cargo e reconhecimento de seu valor, ela sentia que o universo, de alguma forma, estava se inclinando a seu favor. O gerente, por outro lado, foi substituído rapidamente. A loja continuou sua operação sob uma nova liderança.
E Clara agora tinha a oportunidade de ser uma referência para seus colegas de trabalho. Ela não sabia exatamente como essa nova jornada seria, mas uma coisa estava clara: ela não poderia mais se permitir ser a mulher que se curvava ao medo e à opressão. Ela não tinha mais espaço para ser silenciada. O apoio do milionário foi o que ela precisava para despertar a força que estava adormecida dentro dela. Ela sabia que agora, mais do que nunca, a sua voz importava, e ela estava determinada a usá-la para lutar pelos outros e por si mesma. Mas embora a promoção tenha sido uma grande vitória, Clara logo percebeu que o simples fato de ser reconhecida não resolveria todos os seus problemas. As dificuldades financeiras ainda estavam presentes. O estresse da vida como mãe solteira continuava a bater à sua porta. E a realidade de que ela não poderia se dar ao luxo de descansar era um fardo pesado demais para carregar. As noites em claro, preocupando-se com as contas, o futuro e o bem-estar de sua filha, não desapareciam com uma promoção. Mas algo tinha mudado nela. Agora, ela sabia que tinha o poder de superar os obstáculos. Enquanto isso, o milionário observava de longe. Ele não queria apenas ser um chefe que dá uma oportunidade, mas sim alguém que realmente investe nas pessoas ao seu redor. Ele sabia que Clara não era apenas uma funcionária dedicada, mas uma mulher com uma história de vida forte e cheia de desafios. Ele queria que ela soubesse que, para ele, seu valor não estava apenas no trabalho que realizava, mas na sua coragem, na sua resiliência e na sua capacidade de lutar mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Para ele, Clara era um exemplo, uma fonte de inspiração para todos que o cercavam. O milionário começou a planejar um futuro mais sólido para sua empresa, onde a meritocracia e o respeito mútuo fossem os pilares. Ele queria criar um ambiente onde todos os funcionários tivessem a chance de crescer, onde não houvesse mais espaço para a arrogância, a humilhação ou o medo. A história de Clara, a jovem mulher que havia sido humilhada, mas agora era reconhecida e valorizada, seria a base desse novo modelo. Ele acreditava que, ao investir nas pessoas certas, sua empresa não apenas cresceria em números, mas também em caráter e em dignidade. Enquanto Clara se preparava para essa nova fase de sua vida, ela refletia sobre o caminho até ali. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, ela estava finalmente no controle da sua própria história. A mulher que havia sido desprezada e ignorada agora era alguém que sabia onde queria chegar. Ela não era mais apenas uma funcionária. Ela era uma líder em formação, uma mulher que havia se reerguido das cinzas e que agora tinha um propósito muito maior do que imaginava. A luta não tinha acabado, mas Clara estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando. À medida que Clara assumia suas novas responsabilidades e se acostumava com o novo papel que o milionário havia lhe dado, ela sentia a pressão aumentando. O cargo que havia sido oferecido a ela não era uma simples promoção, mas uma oportunidade de mostrar que ela poderia ser mais do que o mundo acreditava que ela fosse. Ela agora tinha a chance de provar a todos que seu trabalho, sua dedicação e principalmente sua coragem eram qualidades que podiam transformar a loja e a vida de muitas pessoas ao seu redor. Clara se dedicou ainda mais à sua função, implementando mudanças nas operações da loja que foram não só eficazes, mas que também criaram um ambiente mais respeitoso e acolhedor. Ela se tornou um exemplo para suas colegas, muitas das quais passavam pelas mesmas dificuldades que ela um dia enfrentou. Agora, Clara era vista como uma mentora, alguém que poderia inspirar e guiar outros, assim como ela tinha sido guiada.
Ela organizou treinamentos, criou um ambiente de feedback aberto e incentivou as funcionárias a se expressarem e a se sentirem seguras para mostrar seu trabalho e suas ideias. No fundo, ela sabia que estava criando um legado, não apenas para sua própria vida, mas para as futuras gerações de mulheres que passariam pela mesma porta da loja. No entanto, mesmo com todas as mudanças e conquistas, Clara não podia esquecer o passado que ainda a perseguia. O peso das humilhações que sofreu e a injustiça de ser tratada como inferior continuavam a ser lembranças amargas. Ela sabia que, por mais que tivesse conquistado a confiança do milionário e o respeito de seus colegas, sempre haveria aqueles que a viam como uma pessoa do passado, alguém que, apesar de sua nova posição, nunca seria completamente aceita pelos outros. Mas Clara se recusava a deixar esse estigma definir quem ela era ou quem ela poderia ser. Ela não iria permitir que as sombras do passado nublassem sua visão do futuro. Ela agora tinha controle e ninguém iria tirá-lo dela. O milionário, ao observar a transformação de Clara, sentiu uma satisfação genuína em saber que havia tomado a decisão certa. Ele percebeu que não era apenas o sistema ou a estrutura da empresa que precisava de mudanças, mas a própria maneira como as pessoas eram tratadas e valorizadas. Clara, com sua resiliência e força, estava quebrando barreiras e criando um exemplo que ele nunca imaginara ser possível. Ele, agora mais do que nunca, acreditava que investir nas pessoas era a chave para o verdadeiro sucesso. Ele também se viu desafiado a mudar sua visão sobre o que significava ser um líder. Não se tratava apenas de comandar, mas de entender e apoiar as pessoas que trabalhavam para ele. Enquanto Clara crescia em seu papel, a loja prosperava como nunca antes. As vendas aumentaram, o ambiente de trabalho se tornava mais positivo e, mais importante ainda, as funcionárias começaram a se sentir parte de uma verdadeira equipe. O respeito e a colaboração substituíram a arrogância e a humilhação. Clara não apenas se reconstruiu, mas ajudou a reconstruir a loja e sua equipe. Ela sabia que o sucesso não era medido apenas pelos números, mas pelas relações que ela cultivava e pela confiança que conquistava. Ela estava construindo algo muito maior do que uma carreira. Ela estava construindo um legado de dignidade e respeito. Porém, nem tudo era perfeito. Clara ainda enfrentava desafios pessoais. Sua filha, que agora era mais velha, também sentia o impacto das mudanças na vida de sua mãe. O sucesso de Clara no trabalho, embora fosse uma grande conquista, também trouxe uma nova dinâmica para sua família. Ela sabia que precisava equilibrar sua vida pessoal e profissional, mas estava decidida a mostrar à sua filha o que significava ser forte, perseverante e digna. Clara não estava apenas criando um futuro para si mesma, mas também para sua filha, que poderia olhar para ela com orgulho e ver uma mulher que, apesar das adversidades, nunca desistiu de lutar. O tempo passou e Clara se tornou um símbolo dentro da loja. Sua história de superação se espalhou rapidamente entre os funcionários e ela se tornou um exemplo de força, resiliência e liderança. Ela havia quebrado as correntes da humilhação e da opressão e agora era reconhecida como uma mulher de coragem, capaz de transformar sua vida e a de outros ao seu redor. Mas Clara sabia que sua missão estava longe de ser cumprida. Ela não estava apenas criando um caminho para o seu próprio sucesso, mas estava criando um movimento de mudança para todas as mulheres que passavam pela sua vida. Sua visão de um ambiente de trabalho saudável e respeitoso agora se estendia para além das paredes da loja e se infiltrava na vida pessoal de seus colegas. Com o apoio do milionário, Clara foi convidada para participar de projetos de mentorias dentro da empresa, ajudando outras mulheres a alcançar posições de liderança.
O milionário percebeu que sua visão inicial de gestão precisava ser revista. Ele passou a entender que investir em pessoas, oferecer oportunidades e, principalmente, garantir que todos fossem tratados com dignidade não era apenas a coisa certa a fazer, mas também a chave para o sucesso duradouro da empresa. Ele sabia que Clara era o coração daquela transformação e foi com orgulho que ele a viu crescer cada vez mais em seu papel. Mas os desafios pessoais de Clara ainda não haviam desaparecido completamente. A pressão de equilibrar sua vida profissional com a maternidade, as responsabilidades de ser um modelo para sua filha e para as outras mulheres ao seu redor, continuava a ser uma luta diária. Ela sabia que, apesar de suas conquistas, ainda havia um caminho árduo pela frente. Mas pela primeira vez, ela se sentia capacitada para enfrentá-lo. Ela estava mais forte, mais confiante e mais determinada do que nunca. As dificuldades não a derrotavam mais, elas a impulsionavam. Clara sabia que a verdadeira conquista não estava apenas no cargo ou no reconhecimento externo, mas na paz interior que ela sentia ao saber que ela estava vivendo de acordo com seus princípios e valores. O impacto da mudança na loja era visível. As vendas continuaram a crescer, mas o maior reflexo estava no clima organizacional. A confiança entre as equipes havia sido restaurada e o respeito tornou-se a base de todas as interações. O ambiente de trabalho passou a ser visto não apenas como um local onde se cumpria uma tarefa, mas como um espaço de crescimento e aprendizado. As mulheres que, como Clara, tinham sido ignoradas ou desprezadas por suas circunstâncias, agora se viam empoderadas para conquistar seus próprios objetivos. Clara, com sua coragem e determinação, havia plantado as sementes de uma verdadeira revolução no local de trabalho. Mas a verdadeira surpresa aconteceu quando o gerente que Clara havia substituído, após ser demitido, procurou Clara humildemente para pedir desculpas. Ele havia perdido seu cargo e sua posição de poder, e pela primeira vez em muito tempo foi forçado a olhar para suas ações com honestidade. Ele havia se tornado o oposto de Clara, alguém que usava o medo e a humilhação como ferramentas de controle. Agora, ele se via na posição de quem precisava aprender com ela. Clara, em um gesto de grandeza, o perdoou, não porque ele merecesse, mas porque ela sabia que o perdão era mais libertador para ela do que para ele. Ela não carregava mais o peso do rancor. Ela estava pronta para seguir em frente. A história de Clara, que começou com humilhação, dor e desespero, agora era uma história de superação, perdão e transformação. Ela havia se tornado uma mulher que inspirava não só seus colegas de trabalho, mas qualquer um que estivesse disposto a ouvir sua história. Clara sabia que o verdadeiro poder não vinha da posição ou do reconhecimento externo, mas da capacidade de se reerguer, de continuar lutando e, acima de tudo, de viver com dignidade, sem jamais abrir mão de seus valores. E com isso, ela sabia que havia criado um legado que um dia seria lembrado por todos. Após o perdão e a transformação da loja, Clara se viu em um novo momento de sua vida. A reconquista do respeito e a construção de uma equipe forte eram apenas o início. O mais importante para Clara era a renovação interna que ela havia experimentado. O peso da humilhação, que por tanto tempo lhe pesou no peito, agora parecia um fardo distante. Não foi fácil, claro. O caminho até ali foi longo e repleto de desafios. A cada obstáculo que surgia, Clara usava sua força renovada para seguir em frente. Ela sabia que a verdadeira vitória não estava apenas no reconhecimento de sua competência, mas no quanto ela havia crescido como pessoa. A transformação no ambiente de trabalho foi apenas um reflexo do que acontecia dentro dela.
Quando o milionário a procurou para oferecer novas oportunidades dentro da empresa, Clara aceitou, mas não com a ambição de quem deseja mais poder ou reconhecimento. Ela queria ser uma influência positiva para outras mulheres, especialmente para aquelas que, como ela, carregavam o peso da insegurança e da humilhação. Clara sabia que o verdadeiro poder estava em empoderar os outros, em ser a líder que guiava não com medo, mas com coragem e compaixão. Ela começou a realizar sessões de mentoria para os novos funcionários, compartilhando sua história e suas lições de vida. Falava sobre a importância de nunca desistir, de não deixar que os outros definissem seu valor. Muitas mulheres, especialmente aquelas que estavam nas mesmas condições que Clara havia estado, começaram a se abrir com ela, revelando suas próprias dificuldades e medos. Clara sabia que estava cumprindo um propósito maior, algo que transcendeu o simples desejo de sucesso profissional. Ela estava ajudando a transformar vidas, criando um ciclo de ajuda e suporte que continuaria a se espalhar por toda a loja e, quem sabe, por todas as empresas que o milionário administrava. O milionário, por sua vez, também começou a olhar para sua própria empresa com outros olhos. Ele nunca imaginou que a mudança que ele tanto procurava viria de alguém como Clara, uma funcionária que havia sido humilhada, mas que encontrou em sua dor a força para transformar não só a si mesma, mas também a cultura da empresa. Ele a observava de longe, com um orgulho silencioso. Clara havia feito o que muitos julgavam impossível. Ela havia se reerguido, e com isso, havia reerguido também a todos ao seu redor. Mas, como em toda jornada de superação, Clara sabia que a verdadeira vitória era não desistir, mesmo quando as coisas pareciam difíceis demais. Ela sabia que para continuar a inspirar, precisava seguir em frente com mais coragem e mais fé em si mesma. A sensação de poder que ela sentia agora não era uma sensação de domínio sobre os outros, mas sim uma sensação de autossuficiência e de gratidão. Clara finalmente compreendeu que o maior prêmio de todos não era a promoção ou o reconhecimento, mas a paz que ela encontrou dentro de si mesma. Alguns meses depois, Clara estava em um lugar que jamais poderia ter imaginado. Ela se tornara não apenas uma líder dentro da loja, mas também uma referência para outras mulheres dentro da comunidade. Suas mentorias não se limitavam apenas ao espaço de trabalho, mas ela também começou a organizar grupos de apoio para mulheres em situações de vulnerabilidade. O que começou como um pequeno gesto de bondade e reconhecimento por parte do milionário havia se transformado em algo muito maior. Um movimento de empoderamento e transformação que tocou muitas vidas. A cada novo treinamento, a cada conversa que Clara tinha com suas colegas, ela percebia como as pessoas estavam dispostas a mudar, a deixar para trás as dores do passado e a construir um futuro melhor. Ela compartilhava com elas não só suas vitórias, mas também seus fracassos, porque sabia que a verdadeira superação estava em reconhecer as próprias fraquezas e aprender com elas. Clara se tornou uma mulher admirada e respeitada por todos que a conheciam. Ela não era mais a jovem funcionária que tinha medo de ser demitida ou humilhada. Ela era agora uma mulher forte, corajosa, que inspirava os outros a buscarem o melhor de si mesmos. O milionário, que havia iniciado essa jornada como um simples observador, se tornou seu maior aliado. Ele, ao perceber o impacto da transformação de Clara, passou a apoiar ainda mais suas iniciativas e a oferecer recursos para que ela pudesse expandir seu trabalho. Ele sabia que, ao apoiar Clara, estava não só ajudando uma funcionária, mas também criando uma cultura empresarial mais humana, mais consciente de seus funcionários e do impacto que poderiam ter uns sobre os outros. Clara nunca se esqueceu do dia em que foi humilhada pelo gerente, nem do caminho árduo que percorreu até ali. Mas ela sabia que cada desafio havia sido uma oportunidade de crescimento.
Aquele momento onde ela quase cedeu à dor e ao desespero, agora parecia uma lembrança distante. Ela olhava para sua vida e via que ela estava no controle de seu destino e que o que havia sido construído ali era mais do que uma simples história de superação. Era uma história de transformação, de recomeço e de um legado que ficaria para as próximas gerações. Finalmente, em um evento organizado para celebrar os 10 anos da loja, Clara foi chamada ao palco para receber uma homenagem especial. O milionário, com um sorriso sincero, anunciou que Clara seria agora uma das figuras-chave na estratégia de expansão da empresa, liderando iniciativas que envolviam tanto o crescimento profissional quanto o desenvolvimento pessoal dos funcionários. Ela havia se tornado uma inspiração não só dentro daquela loja, mas em muitas outras. E sua história seria contada como exemplo de coragem, perseverança e superação. Clara olhou para o público e, pela primeira vez, sentiu que tudo o que havia feito, todas as noites de dor e luta, tinham valido a pena. Ela não estava mais em busca de reconhecimento. O que ela queria agora era poder continuar ajudando, continuar inspirando e, acima de tudo, continuar sendo a mulher que sempre sonhou ser. A mulher que havia se reerguido das cinzas e agora iluminava o caminho de outras pessoas que, como ela, ainda buscavam encontrar sua própria força interior. O grande evento da loja, que comemorava mais um ano de sucesso, foi um marco não apenas para Clara, mas para todos que a acompanhavam. Quando ela subiu ao palco, o público a aplaudiu de pé, reconhecendo sua trajetória de superação. Ela, no entanto, não se sentia confortável com os holofotes. Sua verdadeira alegria estava no impacto que ela havia causado na vida dos outros, no exemplo de resiliência e coragem que ela representava. Para ela, o maior prêmio não era o aplauso ou a promoção, mas saber que sua história havia tocado tantas vidas e mostrado a todos que é possível recomeçar, que nunca é tarde para lutar pelos próprios sonhos. O momento de maior emoção veio quando Clara, com a voz embargada e os olhos brilhando de gratidão, se dirigiu ao público. Ela não falou de sua dor, não falou das humilhações que havia sofrido, mas sim do que elas haviam lhe ensinado. Clara falou sobre a importância de não deixar que as dificuldades definissem quem somos. Ela destacou a importância de apoiar uns aos outros, de estender a mão quando vemos alguém caindo, de ser a luz na vida daqueles que se sentem invisíveis. O que ela havia vivido não a havia destruído. Pelo contrário, havia fortalecido sua fé na bondade humana e na capacidade de transformação que todos possuem, mesmo quando se sentem derrotados. Aquele momento também foi decisivo para o milionário, que estava ali na primeira fila, observando Clara com uma admiração silenciosa. Ele não sabia, naquela época, o impacto que suas ações teriam em sua vida. Ao oferecer uma oportunidade para Clara, ele não imaginava que estava ajudando a construir uma cultura de respeito, empatia e verdadeira liderança dentro da empresa. Ele nunca imaginou que seu gesto de bondade transformaria não só a vida de Clara, mas também a de todos que a rodeavam. E ali, naquele evento, ele se deu conta de que, mais do que o sucesso financeiro, o maior legado de um líder é a capacidade de inspirar e elevar os outros. Ao final do evento, Clara foi rodeada pelos colegas, que expressaram sua admiração e respeito por tudo o que ela havia conquistado. Ela sentiu um calor no coração ao perceber que suas ações haviam plantado sementes de mudança em cada pessoa que estava ali. Mas ela também sabia que sua jornada não terminava ali. Ela havia se tornado mais do que uma funcionária. Ela havia se tornado uma líder, uma mentora, e sua missão agora era ajudar outras mulheres a alcançarem seu potencial máximo. Ela queria continuar a espalhar a mensagem de que a dor não precisa ser o fim, mas pode ser o começo de uma nova jornada, mais forte e mais cheia de significado. O gerente, que havia sido demitido semanas antes, também estava presente no evento.
Ele havia se transformado profundamente. Reconheceu seus erros, viu a mudança em Clara e compreendeu o quanto suas ações haviam prejudicado outras pessoas. Em um gesto de humildade, ele se aproximou de Clara após a cerimônia e, com o olhar arrependido, pediu desculpas. Clara, com a sabedoria que havia adquirido ao longo de sua jornada, sorriu e o perdoou. Ela sabia que a verdadeira força estava em deixar o passado para trás, em perdoar para seguir em frente. Ele, mais do que ninguém, precisava aprender a lição da empatia e da redenção. Esse encontro, carregado de emoção, foi a prova de que as pessoas podem mudar. Clara não via mais aquele homem como seu algoz, mas como alguém que, assim como ela, tinha as suas próprias feridas e lutas. Ela sabia que, ao perdoá-lo, estava liberando não só o peso dele, mas o seu próprio. O perdão não era para ele, mas para ela mesma, pois ela sabia que o caminho da cura e da transformação passava pelo amor e pela compreensão. A verdadeira vitória de Clara estava ali, naquele momento de reconciliação. Quando Clara voltou para casa naquela noite, ela olhou para sua filha, que a aguardava com os braços abertos, e percebeu que todo o seu esforço, todas as dificuldades e noites sem dormir haviam valido a pena. Ela estava criando uma história que serviria de exemplo para sua filha, para os outros e para ela mesma. O que Clara havia aprendido ao longo de sua jornada era simples. A vida é feita de altos e baixos, mas o que realmente importa é a maneira como nos levantamos a cada queda. E agora, mais do que nunca, ela sabia que nada poderia parar alguém com o coração cheio de coragem, gratidão e empatia. O que nos define não são os obstáculos que enfrentamos, mas como decidimos enfrentá-los. Quando você escolhe ser forte, não importa o que o mundo faça, você sempre encontrará uma maneira de seguir em frente. Agora é a sua vez. Como você tem mostrado sua força diante das dificuldades? Compartilhe sua história nos comentários e inspire outros a seguir em frente. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão te motivar a nunca desistir. Juntos somos mais fortes.